Olá, gente, como é que vocês estão? Meus pimpolhos e minhas pimpolhas. Olha, estou eu aqui na casa da minha sogra, na medida em que a minha internet é uma bosta, né? Então, vim gravar aqui, né, para ver se a gente arranca, né? Para ver se nós mandamos bala aí, ó, inclusive com a camiseta do Gabarito aí de Araxá. Vejam, né? Eu arrumei uma camiseta do Gabarito para mostrar aí quem manda na cidade. Meninos, meninas, bom, lembrando que nós estamos aqui para falar a respeito da matéria dessa semana, que é a semana, eu estou gravando essa aula no dia 26, a nossa aula seria no dia 27, né? A nossa aula seria, portanto, sexta-feira, eu estou gravando na quinta, amo muito vocês, tá? E nós terminamos a parte referente à crise de 1929. Eu até mandei para vocês uma curiosidade, né? Eu mesmo não sabia, aquela questão do confisco do ouro, que é também uma das medidas inerentes ao New Deal. Eu confesso a vocês que eu já tinha lido, mas nunca tinha me aprofundado sobre essa questão do confisco do ouro. Mas, de qualquer maneira, não deixa de ser um assunto interessante. Agora, o que nós vamos ver, meus amores, é a matéria. Vamos lá, a gente vai começar a parte referente aos totalitarismos, né? Então, ainda estamos falando do período entre guerras, né? Já falamos a respeito da Revolução Russa, adiantamos o serviço, inclusive, se vocês se lembrarem, porque, olha, nós falamos a respeito dos Estados Unidos e nos estendemos até a página 196. Agora, são os regimes totalitários, e aí vamos falar de fascismo, então da página 196 até a página 202, né? Então da página 196 até a página 202, lembrando que nós já falamos a respeito do stalinismo, então nós não vamos nos alongar, né? Tem apenas algumas coisas, eu já falei dos expurgos, né? Já falamos dos planos quinquenais, já falamos da paranoia stalinista, até comentei com vocês sobre a morte do Safardana do Stalin. Então, agora, nós vamos começar aqui essa parte de regimes totalitários. Então, se vocês estiverem aí com as suas apostilas, vocês peguem na página 196 e 197, porque aqui, pessoal, na página 197, nós temos um resuminho do que são as características fundamentais do fascismo, né? Ou melhor, dos totalitarismos em geral, né? A maioria dessas características que nós vamos citar aqui são características comuns, né? Aos fascismos em geral. E eu sempre começo essa aula, eu tenho que tomar um certo cuidado, gente, porque o Alisson pediu para que a gente limitasse o tempo, tá? Mas eu não lembro o que ele falou, qual que era o tempo. Então nós vamos descendo o cacete, mesmo que fique um pouco comprido, eu prometo que eu vou dar um corte quando a gente terminar de falar do fascismo, e depois a gente recomeça com o nazismo e vamos à luta. Então vamos começar com essas características aí típicas do nazifascismo, né? Primeira coisa que eu gosto sempre de falar para os meus alunos é que a gente fala nazifascismo, mas isso na verdade está errado. Está errado por quê? Porque seria muito mais correto falar em fascinazismo, né? Na medida em que o fascismo é original, o nazismo é a cópia. O nazismo é a cópia alemã do fascismo italiano. Portanto, o mais correto seria falar em fascinazismo. Tanto é que o Mussolini se ressentia, porque ele foi o fundador do fascismo, ele que é o responsável, só que ele comandava um país economicamente muito frágil, né? A Itália, ela não conseguia se decidir se ela era o mais pobre dos países ricos ou o mais rico dos países pobres, né? A Itália não conseguia decidir exatamente em que time, em qual série ela estava jogando, se era na A ou se era na B, né? Mas realmente o Mussolini governava um país muito pobre, né? E o Hitler, que ele considerava como sendo um imitador, né? O Mussolini viu o Hitler como imitador, e ele porque o Hitler comandava uma potência do caramba, né? Então, o Mussolini se sentia
mal, né, por ter um cavalo muito pior do que o cavalo do Hitler, né? Assim, o Mussolini se considerava um puta jockey, mas o seu cavalo era um pangaré, que era a Itália. Então vamos começar, feita essa abertura, vamos pensar, olha gente, quais são as características básicas e o porquê do fascismo, né? Porquê do surgimento dessa linha de pensamento, política. Olha, nós temos algumas características fundamentais. Em primeiro lugar, nacionalismo exacerbado, nacionalismo feroz, que tem relação com a situação catastrófica que viviam os países europeus no pós-Primeira Guerra Mundial, porque mesmo os países vitoriosos saíram esculachados da guerra, né? Saíram quebrados da guerra. Vocês imaginam os países perdedores, né? A Itália lutou entre os países vitoriosos, mas saiu da guerra mais quebrada do que tudo. A Itália saiu da guerra moída, não recebeu os benefícios que julgava ser os que ela merecia, né? Não recebeu os benefícios que ela julgava como sendo os merecedores, né? Não recebeu, então se sentiu traída ao final da Primeira Guerra Mundial. E isso vai criar um espaço, né, esse rancor terrível, uma pobreza muito significativa. A Alemanha pior do que na Itália, né? Então, esses países viviam uma crise de autoestima. Esses países estavam jogados no lixo. Então, surgem aí movimentos radicais, nacionalistas ao extremo, que vêm justamente para trabalhar o resgate dessa autoestima, dizendo, não, nós somos os melhores do mundo, a nossa raça é a raça superior, nós somos fodidos, há uma busca de um passado mítico, né? Tanto em todos os fascismos tem uma busca de um passado mitológico para justificar o porquê desse, não, nós somos melhores que os outros. O Mussolini resgatava a ideia da recuperação do Império Romano, né? O Mussolini dizia, nós somos o melhor povo do mundo na medida em que somos descendentes diretos do Império Romano. Então, ninguém tem mais direito a construir um império do que a gente. Já o Hitler resgatava a ideia dos cavaleiros germânicos, medievais, né? Então, é interessante isso. A ideia, o Hitler buscava na Idade Média a sua referência de um passado glorioso, enquanto que o Mussolini buscava no Império Romano, curiosamente, né, os germânicos destruíram o Império Romano e tudo mais. É claro que é mais complexo do que isso, mas é curioso o fato de que eles buscavam, os dois buscam referências em povos que acabaram sendo inimigos na antiguidade, né? Mas nós não vamos detalhar esse assunto. O que eu quero que vocês entendam apenas é isso. Aqui no Brasil era a história do índio, né? Anauê, como diziam os integralistas. Nesse ponto, eu sempre falo, eu não quero entrar em muitos detalhes, mas porque até não é a minha área, mas a gente vê muito daquela tradição romântica, né, de meados do século XIX, o romantismo nacionalista, a glorificação da guerra, a ideia de um passado glorioso, esse romantismo de meados do século XIX, não sei se é a primeira ou a segunda fase do romantismo, que tem esse viés nacionalista, ele tem muita similaridade com o fascismo. Se a gente for estudar, inclusive, a origem da mentalidade fascista e ultranacionalista está ligada a essa ideia, né, datada lá do final do século, de meados do século XIX. Mas em Portugal, os descobridores, os grandes navegadores, na Espanha era sempre uma referência aos guerreiros cruzados. Então, todos se apegam ao passado nacionalista, um passado mitológico, porque na verdade eles não conhecem, não sabem, né? Imagina como é que era a vida na Idade Média, eles não fazem a menor ideia disso, como é que era a vida lá cotidiana no Império Romano, vai saber. Eles não conheciam isso, então eles idealizavam esse passado mitológico. Outro aspecto é o anticomunismo feroz, um anticomunismo poderoso, um anticomunismo radicalíssimo, né? Por quê? Diziam os fascistas. O comunismo é internacionalista. Lembra do Marx? Proletários do mundo univos. Lembram? Como é que os ultranacionalistas vão aceitar?
seria a ideia do proletariado italiano do mundo unido, seria proletariado alemão do mundo unido, entende? Então, para o discurso fascista é de que o comunismo é antinacionalista. Portanto, se eu sou nacionalista radical, eu não posso concordar com aquela ideologia, sem contar o fato de que o fascismo e todas as suas vertentes vão acabar se aliando às burguesias de seus países e, portanto, preservando o direito à propriedade privada, enquanto que o comunismo, e talvez aí a grande diferença nos dois modelos, né, seja a questão do confisco, né, da eliminação do direito à propriedade privada pelos comunistas. Então tem mais essa divergência, mas quando os fascistas batem no peito, quanto à questão do comunismo, é o antinacionalismo, né, característica típica do comunismo. Outro aspecto, gente, que também está diretamente ligado a essa questão do nacionalismo, é a ideia de superioridade racial, né? E aqui nós temos que ter muito cuidado. Tá? Quando a gente fala da ideia de superioridade racial, todos têm. Então, todos os fascismos, por conta desse nacionalismo exagerado, necessariamente têm uma mentalidade racista. Por quê? Porque eu não posso. Eu não lembro quem foi que disse isso, mas disse que patriotismo é quando você ama o seu país. E nacionalismo é quando você odeia os outros. Então, o patriota é aquele que exalta as qualidades do seu país. E o nacionalista é aquele que fica procurando defeito nos outros. Então, todos os outros são ruins. Só nós é que somos bons. Então, se você pegar o fascismo italiano, é profundamente racista. Agora, no caso do nazismo alemão, e aqui que a gente tem que ficar esperto, é que a grande divergência entre os dois, divergência ideológica, né? Porque você pergunta, qual é a grande diferença do nazismo e do fascismo? Um é na Itália, outro é na Alemanha. Não. A grande divergência ideológica, sem dúvida nenhuma, é a questão da purificação racial. Os fascistas, eles se consideram o povo mais sofisticado do planeta, mas não vem problema em escravizar os demais povos. Né? Não é problema. Podemos conviver com os demais povos desde que eles reconheçam sua inferioridade e aceitem o nosso comando. Já o nazismo não tem por profissão de fé a necessidade de exterminar as raças consideradas inferiores, a chamada limpeza étnica, né? Aquilo que eles pegam lá da linguagem grega falando em eugenia, né? Purificação da raça. Então, para o nazismo é fundamental o extermínio das populações consideradas inferiores, tá certo? Pessoal, militarismo profundo. Todos os dois lados são muito militares. Desculpem, só voltando. Se eu pergunto para vocês a diferença ideológica de nazismo e fascismo, vocês não vão poder responder. O nazismo era racista, o fascismo não. Tá errado. Os dois lados são profundamente racistas, mas quem defende a tese da purificação da raça através do extermínio de outras populações, com essa visão biológica deturpada, essa visão doentia de biologia, essa coisa, esse darwinismo social elevado à 10ª potência, isso aí é o nazismo. Tá? Eu não conheço fascismos de menor. Eu sei que na Romênia, por exemplo, você vai ter um grupo ali fascista muito radical, mas aí eu realmente não conheço, em detalhe. Tá? Pessoal, eu sei dizer para vocês do nazismo alemão, e todo mundo conhece. Né? Seja como for, o militarismo. Você sabe o que acontece, pessoal? Todos os fascismos, eles estão muito associados à ideia de expansão territorial. O Mussolini dizia que a Itália merecia ter um grande império. O Hitler vivia falando da necessidade de espaço vital, Lebensraum, espaço vital. Eles gostavam de bater na tecla dizendo que um país só será realmente uma grande potência se ele tiver um grande território. Então eles se espelhavam, por exemplo, na Inglaterra, que tinha muitas colônias, a Rússia muito grande, os Estados Unidos muito grandes. O Brasil não serve de exemplo, né? Mas tudo bem. Eles raciocinavam dessa maneira. Então eles queriam vingança em relação às derrotas sofridas na Primeira Guerra Mundial, queriam recuperar territórios perdidos, queriam conquistar novos territórios. O fascismo ele sempre está muito associado a essa ideia imperialista, de expansão
de território. Então, necessariamente você vai ter que investir muito em forças armadas, tá? Os fascismos são sempre obcecados pelo poderio militar, tá certo, pessoal? Outro aspecto importante também, o antiliberalismo. O fascismo, seja qual for sua vertente, eles têm essa postura de serem antiliberais, antidemocratas e antiliberais. Por que antidemocratas? O Mussolini gostava de dizer: o século XX será o século dos chefes. O século XX será o século dos chefes. Ele mesmo gostava de ser chamado de o Duce, né? Que vinha do latim dux, que é o chefe. Tá? Então ele dizia, democracia, olha a analogia que ele faz, é muito interessante. Eu venho de um lar onde minha mãe me sustentava, meu pai era vagabundo, né? Então ele falava, a democracia é uma casa sem pai, né? A democracia é o caos. E o comunismo se aproveita desse caos para tomar o poder. Né? Então, nós precisamos de um governo forte, de um governo com um líder. Lembra? Vocês vão estudar isso com o Getúlio Vargas lá em 1937, dando golpe de Estado, implantando o Estado Novo. Né? Lembrar, então, que você teve ali no Brasil. Nós tivemos no Brasil um bom exemplo disso. O discurso que o Vargas faz para justificar o golpe de Estado, né, que implantou o Estado Novo, é típico dessa linha de raciocínio. Nós precisamos de um governante forte, que ponha ordem na casa, entenderam? Porque a democracia é frágil, a democracia é fraca, a democracia facilita a ação dos comunistas. Tá? No caso do nazismo, ele vai bater na tecla do judeu. Porque é interessante nesse sentido que, no caso do nazismo, o nazismo não diferencia comunismo de judaísmo. Para o Hitler e seus seguidores e seus mentores intelectuais, o comunismo nada mais é do que um plano criado pelos judeus para a tomada de poder mundial. Era um plano para dominar o mundo. O comunismo era um plano para dominar o mundo. Tá? Isso a gente vê de novo no golpe do Estado Novo, onde ele justifica o golpe do Estado Novo pela descoberta de uma conspiração, e essa conspiração estava resumida em um projeto que foi encontrado pela polícia, chamado Plano Cohen, que era uma farsa, mas o nome, Cohen, é o nome judeu. Era um plano comunista para tomar o poder no Brasil, aonde você tinha um nome judeu, né, associado ao plano comunista. Quer dizer, vejam que aqui no Brasil nós não fugimos dessa ideia. Mas voltando à questão, então, a democracia facilita os planos dos comunistas. Por outro lado, o liberalismo era muito criticado pelo seguinte: de quem que era a culpa de todos aqueles problemas? A democracia liberal permitia que a burguesia agisse da forma que ela quisesse. Então, décadas e décadas de liberalismo levaram ao quê? A Primeira Guerra Mundial, a crise de 29, a ascensão do comunismo. Então, os ideólogos fascistas vão defender a seguinte tese: o Estado tem que intervir na economia. Propriedade privada? Ótimo. Direito à propriedade privada preservado? Sim. Então, tome as indústrias lá, todos se beneficiando das ascensões desses grupos, porém, todos eles deveriam estar sob controle do Estado, controle econômico, né? O Estado, como que na monarquia absolutista, né? O Estado segurando as rédeas da economia. Por quê? Diziam os fascistas, se você deixar a burguesia fazer o que ela bem entender, ela vai superexplorar o trabalhador. Então, o Estado tem a função de controlar a ganância da burguesia para permitir que os trabalhadores tivessem um quinhão decente e uma vida digna. Por isso que o fascismo vai bater na tecla, e o nazismo muito, né, com esse nome nacional-socialismo, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, por isso que os fascistas vão se defender dizendo sempre: somos revolucionários, somos inovadores. Porque nós pegamos as melhores características do capitalismo, que é o direito à propriedade privada, e o que há de melhor no comunismo, que é a intervenção do Estado na economia, e criamos o quê? A terceira via. Os fascistas batiam no peito e gostavam de dizer: nós representamos a terceira via. Nós somos diferentes, nós somos revolucionários. Nós não somos nem o capitalismo, nem o comunismo, o socialismo. Nós somos uma mistura desses elementos e criamos algo novo, fantástico, diziam eles, né? Onde o Estado controla
a ganância do patrão beneficia os trabalhadores. Vejam que é a Carta do Louvoro, a Carta do Trabalhador, a Carta do Trabalho, que é criada por Mussolini, que vai servir de base para a nossa CLT de 1943. Uma legislação trabalhista. Os fascistas serão responsáveis pela criação das legislações trabalhistas, para mostrar ao trabalhador, olha, e aquela história do pai dos pobres, né? Vargas, gente, olha, eu sou o pai dos pobres, eu dei fim ao problema da luta de classes, através do controle do Estado da economia. A gente tem que lembrar, e nós falamos sobre isso, hein? J.M. Keynes, John Maynard Keynes, né? Vocês leram isso na apostila, a gente falou sobre isso, eu não falei, desculpa, esqueci, mas John Maynard Keynes. Quando o Franklin Delano Roosevelt toma o poder nos Estados Unidos, quando o Franklin Delano Roosevelt promete a intervenção, acusaram ele de ser comunista. Por quê? Porque na cabeça da elite estadunidense e de muitas elites daquela época, a intervenção do Estado só poderia acontecer em uma situação de comunismo. Por quê? Porque capitalismo e liberalismo não se diferenciam. Na década de 20, a ideia era essa. Capitalismo e liberalismo são gêmeos siameses. Estão grudados um no outro. Não há como separar. E não tem como separar, nesse caso. Tá? Não tem como cortar no meio. Tá certo, gente? Então, para os fascistas, seja lá de qual vertente forem, eles são revolucionários, eles são inovadores. Eles são a terceira via. Então, eles alegam que pegam as qualidades do capitalismo e do comunismo e unem e fazem uma coisa linda e maravilhosa. Tá certo, meninos? Tá certo, meninas? Então, essas tem mais característica do nazifascismo que eu esqueci aqui, pessoal. Deixa eu ver. A ideia do espaço vital. Deixa eu até conferir aqui. Vamos lá. Sim. Copiando do comunismo, isso, né, será naturalmente uma cópia do comunismo, a ideia do partido único. Né? Em todos os estados fascistas você terá a adoção de um modelo altamente ditatorial, mas é interessante que não é uma ditadura personal, não é uma ditadura de um homem, mas de uma estrutura onde você tem um partido único. Na União Soviética era o Partido Comunista, fascistas, na Itália, nazistas, na Alemanha. O Brasil, nesse sentido, é um diferencial, né? Porque o Vargas proibiu a existência de todos os partidos, mas até lá, na Argentina, você tem o partido do Juan Domingo Perón, que é o Partido Justicialista. Culto à personalidade. Isso, gente, está inserido, inclusive, no comunismo. A ideia, o uso maciço de propaganda que vai dar à população a ideia do líder como um semideus, a ideia de uma nova religião na prática, né? Onde o líder é infalível, o líder só toma decisões corretas. A gente chama isso tecnicamente de culto à personalidade, algo que ainda é praticado na Coreia do Norte, por exemplo, eu acho que o nome mais fácil seria culto ao líder. A ideia do líder como um deus na face da terra. Tá certo, pessoal? Vamos lá. Aqui, desprezo por valores individuais, uso da violência, expansão imperialista. Isso aqui são as características. Eu acho que a gente falou aqui. Não, tá aqui, tá do outro lado. Desculpa, gente. Não, é isso aqui mesmo. Mas eu acho que a gente foi até mais completo do que aparece na apostila, como essas características gerais do fascismo. Lembrando que o que vai diferenciar é a ideia nazista de eugenia. Né? Eles tinham até a palavra deles para a eutanásia. Né? Eutanásia, que a ideia do cachorrinho está muito doente, não tem mais salvação, a pessoa não tem mais salvação, desliga os aparelhos, eutanásia. Né? No caso dos animais, a gente normalmente chama de sacrifício, mas a ideia é eutanásia. Para eles, tinha um outro significado. O significado era eliminação dos fatos para a purificação da raça. Tá certo? Pessoal, acho que eu já me alonguei. Vamos ver quanto tempo deu, que eu já vou baixar, já vou subir isso aqui para a internet para poder disponibilizar para vocês, tá certo, meus amores? Gente, daqui a pouquinho eu já vou começar a gravação da nossa próxima aula.